18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 2 minutos, começando mais uma edição do programa 18 horas e hoje é segunda, hein, Karime? Segundou, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7, uma ótima companhia, muito obrigada. E boa noite especial para quem nos acompanha também nas redes sociais, no @18horas News. Boa noite, gente. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Chuva volta a causar prejuízos em Manaus. Mais de 200 pessoas ficaram desabrigadas. Manaus está em 3 cidades que o governo federal quer decretar emergência climática permanente. Câmara Municipal de Manaus aprova a lei para impedir instalação de medidores aéreos da Amazonas Energia. Em Manaus, criminosos rendem frentistas e explodem um cofre num posto de combustível. Agora são 6 horas e 3 minutos. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Estamos juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do 18 horas. Hoje é segunda-feira, 27 de março de 2023, até às 7 estamos juntos aqui no 18 horas. Olha só, Karime, Manaus ainda está sob o impacto das fortes chuvas deste final de semana, que deixou um rastro de destruição e 224 desabrigados na cidade. Situação de calamidade, com casas sendo arrastadas pelas águas, casas totalmente inundadas, destruídas, desabamentos, milhares de famílias que perderam tudo, ficaram só com a roupa do corpo, Karime. Pois é, Carlão, graças a Deus não teve registro de nenhuma morte, né? Pelo menos isso, mas foi uma situação de desespero para milhares de famílias. A Zona Leste foi a que registrou o maior volume de chuva no sábado, mas todas as áreas da cidade sofreram com os temporais que provocaram também alagamentos de ruas e avenidas. Foi um dia de terror, né, Carlão? Olha, Karime, vários vídeos que circularam nas redes sociais mostraram bem os estragos e a fúria das águas. Os casos mais graves foram registrados na comunidade da Sharp, na Manaus 2000 e no bairro do Zumbi, zona leste de Manaus. Cenas realmente tristes, cenas de cortar o coração, Karime. E uma situação, Carlão, que não deveria ser inesperada, gente. Só estamos aí desde o início do ano registrando fortes chuvas. A gente sabe que é um período de muita chuva aqui no estado do Amazonas. Temos isso todos os anos, mas que agora trazem mais estragos por conta da ocupação crescente e desordenada das áreas de risco. Famílias morando nas encostas, em barrancos, nas margens de rios e até mesmo sobre os leitos de igarapés. E chuvas torrenciais como a de sábado provocam essa calamidade que presenciamos no sábado. Karime, o que parece é que a cada ano fica pior, né? Ao invés de melhorar. É exatamente isso. Mais de 1.000 pontos sensíveis sujeitos a desastres espalhados pelas cidades. Destes, 62 são classificados como áreas com alto risco de impacto. E não se tem notícias públicas para retirar essas famílias, essas pessoas dessas áreas, e nem mesmo um sistema de aviso com sirene em momentos críticos como o que presenciamos, o que vivemos nesse fim de semana. Faltam políticas públicas mesmo, Carlão, e as pessoas ficam totalmente desamparadas e sequer são alertadas de uma eventual possibilidade de desastre. Falta a ação das nossas autoridades. Sabem que temos centenas de áreas de risco, já foram mapeadas, a gente já tem estudo, tá tudo bonito no papel. Só que não toma as medidas para dar um mínimo de proteção para essas famílias. As ocupações irregulares continuam acontecendo sem que as autoridades tomem qualquer medida para barrar aí essa ocupação de áreas de risco. Isso é um absurdo. E o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e também a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, visitaram na tarde de ontem as áreas afetadas pelas fortes chuvas registradas desde o último sábado. E em coletiva de imprensa, o ministro da Integração confirmou que o governo federal vai construir casas populares em Manaus para as famílias afetadas pelas chuvas da comunidade da Sharp e também do Jorge Teixeira. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva e traz pra gente os detalhes.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirmou que além da construção das 5.000 casas prometidas pelo presidente Lula ao prefeito Davi Almeida na semana passada, em Brasília, o governo federal deve conceder recursos para que a Prefeitura de Manaus construa casas em caráter emergencial para as famílias que tiveram as residências totalmente danificadas pela chuva. Ele e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, estiveram em Manaus na tarde deste domingo e visitaram as áreas que ficaram alagadas por conta da chuva torrencial que caiu sobre Manaus desde o último sábado. A quantidade total de casas que serão construídas em regime emergencial ainda deve ser avaliada pela Prefeitura de Manaus. O prefeito Davi Almeida reforçou que já foi apresentado um plano de trabalho para investimentos de recuperação das áreas afetadas pelas fortes chuvas em Manaus. Na conversa que eu tive ontem com o ministro Jada, ele me explicava da celeridade que vai ser dada ao processo a partir de amanhã em Brasília. Nós já entregamos os 62 projetos, entregamos em mãos. Eu só estou dependendo, esses 62 projetos totalizam 208 milhões. Eu dependo que eles sinalizem com o valor para que eu possa fazer o plano de trabalho, se eu vou recuperar 20, 30, 40, 50 áreas. A nossa intenção é recuperar todas. As autoridades percorreram os bairros da Zona Leste. O primeiro visitado foi o Armando Mendes, onde mora Francinaldo da Silva, que com a chuva do último sábado perdeu vários eletrodomésticos devido à alagação. Dessa vez, o que aconteceu? A gente perdemos tudo, porque dessa vez foi uma chuva muito forte. O que aconteceu? A gente perdemos tudo lá embaixo. A única coisa que acho que consegui salvar foi a televisão que está pendurada. O resto da escolha foi perdida. E o governador tem que tirar a gente daqui, senão a gente não tem condições de comprar as coisas e vamos perder toda hora as coisas. O segundo local visitado foi a comunidade da Charque. E os ministros finalizaram a visita no bairro Jorge Teixeira, local da tragédia do último dia 12 de março. As vítimas do desmoronamento eram irmã e sobrinha de Maria Auxiliadora. Essa moça que morreu era irmã da minha nora, muito triste. Essa menina que morreu, ela e a filhinha dela era irmã da minha nora. Muito triste aí para baixo, tá? Para baixo tá uma calamidade. Diante do cenário preocupante em Manaus, o ministro Valdez Góes reforçou que será prestado apoio por meio de políticas públicas direcionada a cada realidade. É apoio integral à população sofrida por esses ocorridos, esses desastres, esses eventos, seja por falta de água ou por excesso de água no Brasil inteiro. Então, apoio integral, neste caso muito especial, à população aqui de Manaus e, portanto, apoio integral ao governador do estado com a sua equipe e ao prefeito Davi com a sua equipe. Isto nós recebemos do presidente Lula desde o primeiro dia de governo. Tanto que, neste momento, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, através da Defesa Civil, está assistindo 1.500 municípios, desses todos em situação de emergência. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o governo federal tem debatido internamente um decreto para reconhecer estado de emergência climática em 1.038 municípios mapeados como mais vulneráveis aos efeitos climáticos. Há uma sugestão que está sendo debatida no governo para que se decrete estado de emergência climático permanente nos municípios comprovadamente vulneráveis, para que se tenha uma ação continuada. Você tem que ter sistemas de alerta, você tem que ter áreas de fuga, remoção de população, uma série de fatores para uma emergência climática já instalada. Mas você tem aquela que está diagnosticada, que é um município vulnerável. Pode acontecer um evento extremo, seja de seca ou seja de chuva. Então, você tem que ter uma lei que vai dizer que nesses municípios você vai ter estado de emergência permanente. É uma proposta que está sendo debatida entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia, já com a anuência do ministro Valdez. As fortes chuvas deste fim de semana fizeram com que 172 famílias perdessem suas casas aqui em Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Gente, numa situação como essa, ainda estão sendo debatidas as ideias, propostas e projetos. Não cabe mais. Todo ano a gente sabe que chove muito, não só aqui, em várias regiões do país. A gente sabe que o verão é de chuva. Aí vão debater ainda propostas, tudo paliativo. Existem coisas fáceis, baratas, é só a pessoa se organizar. E em Friburgo, onde todo ano acontece também muita chuva, e aconteceu a tragédia climática com quase 1.000 mortos numa madrugada, eles usam um sistema de alarme que é com garrafa PET. Nas comunidades de risco tem uma marca, e a partir daquela marca, se aquela garrafa encheu até aquela determinada marca, a comunidade já sabe que é para sair daí, exatamente, corre, ponto. Gente, a garrafa PET não tem qualquer recipiente que seja transparente para você medir. Passou daquele ponto, daquela medida que você marca com uma fita, a pessoa sai dali. Isso aí é estratégia, vontade política. Existem escolas e locais já prontos para receber famílias, nesse caso. Então, são locais que já tem ali, já organizado para receber essas pessoas em caso de uma chuva forte, em caso de medir, como eu falei, nesse nível da garrafa PET. Ou seja, são ações que não precisam de grandes investimentos. Gente, são ações de ataque, são ações que a gente precisa ter. Não vamos esperar debates do governo federal, propostas e quem sabe vir. Não, enquanto isso, a vida das pessoas corre risco. É só isso, estamos falando aqui de vidas e de salvar vidas. Então é preciso que tenham sim ações efetivas, ações de fato, para que sejam tomadas hoje, agora. Se essa noite chover, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão saber se estão em risco ou não? Existe alguma ação simples? Não existe, vamos instalar sirene. Gente, não, é muito mais simples e muito mais barato. O que falta é vontade política, é só isso. Precisa de muito mais. Manaus está, gente, só para você saber como é risco, Manaus está no topo do ranking como a cidade brasileira que mais registrou alertas de deslizamentos desde 2016. Isso já é mais do que motivo suficiente para uma ação concreta, como a de retirar as famílias que ocupam as áreas de maior risco, como eu falei, além de sistema para avisar a população. Sistemas simples, gente, eu não estou falando de investimento, uma garrafa PET, 2, mas que marque ali a água, é uma coisa simples. É preciso sim ter plano estratégico, são ações mínimas que a gente espera das autoridades, né, Carlão? Karime, olha só, temos aí mais de 200 de famílias que precisam ser amparadas imediatamente. Isto é uma realidade, com uma destinação aí de casas em locais seguros e auxílio humanitário. É o básico, são famílias que perderam tudo e agora precisam ser assistidas pelo Estado, seja ele o governo federal, o governo estadual ou a prefeitura, ou todo mundo junto, ao mesmo tempo numa missão, Pois é, Carlão, só que a gente vê o quê? A sociedade civil fazendo campanha de arrecadação para ajudar essas famílias. Tem necessidade? Não tem. Somos uma cidade, somos um estado rico, tá? Manaus está, vamos lá, de novo, entre as cidades que a gente acompanhou na reportagem da Nathalie Moraes, entre as cidades que o governo federal quer decretar emergência climática permanente. A ministra Marina Silva afirmou durante a visita aqui em Manaus, no domingo, que o governo debate internamente a edição de um decreto para reconhecer o estado de emergência climática em 1.038 municípios mapeados como mais vulneráveis aos efeitos das mudanças de clima. Manaus está na lista, mas, Carlão, aquela história, estão debatendo, estão conversando, trocando ideias. E aí, se hoje chover muito, como é que faz? Possibilidades para amanhã, né? Exato. Bom, essa sim seria uma boa iniciativa, Karime. Era o quê? Colocar realmente, reconhecer o estado de emergência nesses mais de 1.000 municípios, mas... E o governo ajudar essas famílias que estão aí agora precisando. Com ações boa concretas, iniciativa, né, Carlão? Ação concreta, ajudar. Só depois dos estragos fica complicado, tem que ser geral, tem que realmente, o que você falou, medidas paliativas não funcionam mais, Karime. São 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia.
Bom, estamos nesse assunto, né? Na chuva aí do último sábado, a área mais atingida pelo volume de chuvas foi o bairro Mauazinho, na zona leste, com 122,5 milímetros, o que correspondeu a 38% do total da chuva prevista para o mês de março. É isso aí, em apenas um dia choveu o equivalente a 38% do que se esperava para o mês todo. Outra área bastante atingida pelo volume foi o bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste, com 98,9 milímetros, o que correspondeu aí a 30% de chuvas para todo o mês de março. É muita água realmente, hein, Carolina? Carlão, e o que assusta ainda mais é que as previsões para abril são de chuvas intensas acima da média histórica. E para falar mais sobre as condições climáticas, vamos conversar agora com o meteorologista Leonardo Vergasta, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas. Então, a março está sendo aí um mês de muita chuva, superando todas as previsões. O que se prevê para abril? Teremos aí um mês de chuvas também acima da média? Muito boa noite. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlos Júnior. É um grande prazer estar falando com todos os ouvintes da Rádio Mix. E, Karime, antes de responder a sua pergunta, eu estava ouvindo aqui a sua fala anterior. Sim. E eu concordo plenamente com tudo que você está falando. Infelizmente é uma triste realidade, não só em Manaus, mas como também em diversos estados brasileiros, onde não há investimento em prevenção e mitigação de desastres naturais. Eu cito aqui, a nossa capital é um grande exemplo. Atualmente nós temos mais de 55 profissionais formados pela Universidade do Estado do Amazonas em meteorologia. Esses profissionais, eles possuem todos mestrado, doutorado, com grandes produtos que podem ser aproveitados tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. Esses produtos, de fato, eles auxiliam na prevenção de secas, de cheias e de chuvas, como, por exemplo, essas que vêm ocorrendo no mês de março. Então, de fato, Karine, eu concordo plenamente. E a gente que é da área de meteorologia, a gente fica às vezes até um pouco triste com essa situação, porque infelizmente a gente não é ouvido pelos nossos políticos. E o que falta ser ouvido? O que falta é uma audiência? O que falta para esse casamento, para essa união, para esse trabalho acontecer junto, que pode sim ajudar e até salvar muitas vidas? Karime, na minha opinião, eu acredito que o governo do estado, assim como a prefeitura de Manaus e os demais municípios do estado do Amazonas, ficam muito dependentes do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, que fica em São Paulo. Então, o CEMADEM, ele monitora mais de 5 mil municípios em todo o país. Então, é uma grande quantidade de municípios para ser monitorado. Eu acredito que a gente possa copiar os mesmos exemplos que estão sendo feitos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, onde esses grandes centros urbanos já criaram salas de situações de previsão de tempo e previsão climática para evitar esses tipos de desastres naturais e, de fato, absorver esses profissionais que estão sendo formados dentro da nossa casa, né? E deste modo eu não estou dando o fato de a gente se desvincular do CEMADEM. A gente pode continuar recebendo as informações do CEMADEM, mas os profissionais que estão atuando hoje dentro do estado, que de fato estão desempregados, para você ter uma noção, nós temos apenas uma meteorologista dentro da Defesa Civil do estado. Então, ela sozinha, eu estava até conversando com ela ontem, ela tem que monitorar 62 municípios em todas as calhas do estado do Amazonas. É um trabalho muito árduo. Então, de fato, esses profissionais têm que ser absorvidos. A gente tem toda a tecnologia e um aparato, não precisa de muito investimento para isso, não. Sim. É pouco investimento e a gente consegue, de fato, auxiliar
na prevenção desses desastres. Eu, por exemplo, estou da minha casa, eu consigo aqui acessar imagens de satélite e outros produtos que a meteorologia fornece, como imagens de radar, e posso falar nesse momento que a gente já vai ter pancadas de chuva na zona leste e zona norte de Manaus. Já essa noite? Agora, nesse exato momento. Agora à noite, ou seja... Agora, né? Então, cuidado, eu tô dando uma informação via internet. Eu tenho acesso a produtos que eu posso dar informação. Então, isso de fato tem que ter conhecimento pelas autoridades. E assim, a gente não tem voz, eles não nos ouvem. E aí todo ano é como você falou, Karine, acontece, a gente sabe que os meses de março e abril, de fato, são os meses mais chuvosos na capital, né? Retornando à sua pergunta, o mês de março ele já ultrapassou o que era esperado. A gente já está até o presente momento, a gente está com um acumulado aí de 337 milímetros de chuva, né? O esperado para o mês de março, deixa eu só confirmar aqui, por gentileza, o esperado para o mês de março era de 320 milímetros, ou seja, a gente já ultrapassou esse limiar, tá? E abril, tá? As chuvas ainda devem permanecer. Então, acima da média? Acima da média. Então, a gente faz uma análise de diversos modelos, tá? Os modelos do Centro Europeu de Meteorologia, os modelos norte-americanos e até mesmo os modelos brasileiros, eles estão apontando que as chuvas ainda irão ficar acima do esperado para o mês de abril, em grande parte do centro-norte do país, incluindo aqui o nosso estado e principalmente a capital. Doutor, de onde está vindo tanta chuva assim? É convergência intertropical, fenômeno Laninha? De onde? Carlão, basicamente o mês de março ele foi marcado por 3 sistemas meteorológicos, tá? O primeiro foi esse que você acabou de falar, que é a zona de convergência intertropical, né? Essa zona de convergência ela traz muita instabilidade para a nossa região. Então, essa instabilidade associada ao calor e associada à alta umidade relativa do ar, que é presente aqui na região amazônica, gera nuvens de grande desenvolvimento vertical. E essas nuvens elas vêm acompanhadas de um número expressivo, né, de um volume muito grande de chuva, acompanhadas de fortes ventos, de raios. Outro sistema que atuou, que foi o principal causador daquela chuva que caiu num domingo, se não me engano, no dia 12 de março, foi a oscilação Madden-Julia. Tá? Essa oscilação também, ela atua bem similar à zona de convergência intertropical. E aí eu ressalto que, apesar de ter terminado o fenômeno Laninha, a atmosfera ela ainda demora um tempo para se estabilizar em relação ao impacto desse fenômeno. Então a gente ainda deve estar tendo a influência, pouca, mas está tendo ainda do fenômeno Laninha. E aí eu ressalto aqui uma notícia de última mão para vocês, tá? Que de fato os modelos também já estão prevendo que a gente vai entrar num El Niño a partir do segundo semestre desse ano. Olha aí. E de fato o El Niño ele já traz o inverso do Laninha. Então, a partir do meio do ano, a gente tem aí o nosso período de estiagem, mais conhecido como nosso verão amazônico, onde as chuvas, né, os índices pluviométricos são reduzidos, só que dependendo da intensidade desse El Niño, as chuvas provavelmente ficarão abaixo já do esperado. Então a gente vai ter menos chuva e fortes ondas de calor aí pela frente. Isso de fato já vai estar prejudicando aí os nossos rios, que são as nossas estradas, prejudicando a nossa economia e até mesmo fatores como a nossa saúde, né? Uma vez que chega o período do meio do ano, começa a intensificar as queimadas na Amazônia, aumentando a poluição nos grandes centros urbanos. Sim, ou seja, a informação que a gente já poderia aproveitar para a prevenção
prevenção em postos de saúde, prevenção no total, inclusive da economia, em regiões que sofrem com essa estiagem muito severa, ou seja, já poderíamos estar trabalhando políticas públicas para esse período, né? Sem dúvida. Agora, voltando a falar sobre hoje à noite, repete, por favor, a informação. E essa chuva, a gente tem o volume dessa chuva, essa previsão? Não, Karime, o volume, infelizmente, eu não tenho como te dar, certo. Mas a intensidade dessa chuva, ela deve ser de fraca a moderada. Certo. Tá? Ela já está ocorrendo, de fato, na zona leste de Manaus e na zona norte. Tá ok. Tá ok. Ou seja, tendo vontade política, você poderia falar assim umas 2 ações imediatas que poderiam nos ajudar nesse período agora de chuva? Nesse período de chuva agora, é necessário que a população, de fato, principalmente aquelas pessoas que vivem em área de risco, de alta vulnerabilidade, como você estava falando, Karime, se perceber que o tempo vai mudar, que a chuva vai causar transtorno, por favor, evite, saia da sua casa, entre em contato com os órgãos competentes, que no caso seria a Defesa Civil Municipal e Estadual. Certo. E Karime e Carlão, eu deixo aqui e enfatizo mais uma vez, o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, ela necessita de mais investimentos em infraestrutura, como por exemplo a drenagem superficial, a drenagem profunda. Então, de fato, os governantes precisam procurar medidas emergenciais a médio e a longo prazo para que a nossa cidade fique mais estruturada e mais preparada com relação a esse tipo de evento que ocorre nessa época do ano. E por fim, Karime e Carlão, ressalta a importância da meteorologia dentro do estado. Os profissionais estão aí e infelizmente a gente não está sendo absorvido e de baixo custo, né? Não precisa de muito dinheiro para que a gente consiga montar uma sala de situação no qual a gente consiga emitir esses alertas com curto prazo, a médio prazo, ao longo prazo, como eu citei aqui do caso do El Ninho, como eu citei aqui, por exemplo, agora da chuva que já está ocorrendo na Zona Norte e Zona Leste. A gente não precisa de muito investimento, a gente só precisa de vontade. Boa. Só isso. Vontade política. Só isso, Karime. Valeu. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Eu que agradeço a todos, uma boa noite. Boa noite. Uma ótima noite. Só para lembrar que a Defesa Civil telefone, quem quiser, quem estiver preocupado com a sua moradia, o número é 199, ok? Conversamos com o meteorologista Leonardo Vergasta, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. 6h29, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A Câmara Municipal de Manaus aprovou a lei para impedir instalação de medidores aéreos na capital. O argumento dos vereadores é a poluição visual causada pelos aparelhos. Karine. Carlão, a proposta agora segue para a sanção do prefeito Davi Almeida e os detalhes a gente vai conferir agora na reportagem de Odiné Araújo. Depois da Assembleia Legislativa do Amazonas, agora foi a vez da Câmara Municipal de Manaus entrar na guerra contra a Amazonas Energia e tentar barrar a instalação do sistema de medição centralizada, o chamado medidor aéreo. Na manhã de hoje, os vereadores de Manaus aprovaram por unanimidade um projeto de lei com essa finalidade para evitar a poluição visual. A proposta cria uma emenda à Lei de Diretrizes do Plano Diretor da cidade de Manaus. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Caio André, que também é o autor da lei, explica que o projeto não legisla sobre a cobrança de tarifa de energia, mas sobre a poluição visual. Estamos legislando no que cabe, no que compete à Câmara Municipal, que é o Plano Diretor, o Código de Posturas da cidade, que trata exatamente de como nós queremos que a nossa cidade seja gerida, de como nós queremos que as nossas ruas sejam os nossos prédios, e não é diferente com os postos, não é diferente com as empresas que prestam serviço, seja ele público ou privado, para os munícipes da nossa cidade.
A proposta segue para a sanção do prefeito Davi Almeida. De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Caio André, a instalação dos medidores aéreos tem gerado confusão entre a população e trabalhadores da Amazonas Energia em vários bairros. Bairro após bairro, nós temos visto a população se colocando de forma contrária à implementação desses medidores. E, além de há muito tempo, nós estamos convivendo com a poluição visual desses fios, esse mareado de fios em grande parte dos bairros da cidade de Manaus, principalmente nas regiões onde tem muito comércio. E isso não só polui visualmente, mas também traz uma sensação de insegurança e traz perigo. Perigo, sim, para a nossa cidade e para as pessoas que aqui vivem. Já a concessionária Amazonas Energia informou por meio de nota que legislar sobre medidores aéreos é competência federal e não municipal. No dia 14 de março, o STF, Supremo Tribunal Federal, derrubou uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas em 2022, que também proibia a instalação de medidores aéreos de energia elétrica. Para o STF, a lei estadual invadiu a competência privativa da União para legislar sobre o tema. O vereador Caio André acredita que a lei aprovada pela Câmara Municipal de Manaus na manhã de hoje não será derrubada pelo STF, porque a lei não questiona a legislação dos medidores aéreos e sim o fato de a concessionária não respeitar o plano diretor da cidade. Não é um serviço concedido pela prefeitura, quero deixar isso bem claro, é um serviço que é regido por normas da União, da Federação, e por isso o prefeito e o governador não têm como intervir diretamente. No entanto, como nós estamos atacando o Código de Posturas no nosso plano diretor e a poluição visual, nós entendemos que é o momento e a forma de evitar que a empresa continue enfrentando a população da nossa cidade. A nota da Amazonas Energia diz ainda que a empresa atua dentro dos parâmetros legais, de forma transparente, atendendo à legislação vigente e os regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica, e que as instalações obedecem ao plano diretor da cidade, não havendo, portanto, o que se falar em poluição visual. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas termina esta semana o prazo para o contribuinte tirar dúvidas ou contestar os valores do IPTU. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6 horas 34 minutos em Manaus e nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. É com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 66% e 99%. Mix. E Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, levando a cota no Porto de Manaus para 25 metros e 83 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, na madrugada desta segunda-feira, criminosos renderam frentistas e explodiram um cofre de posto de combustíveis em Manaus, Karine. Pois é, e o caso aconteceu na Avenida Francisco Queiroz, no bairro Manoa, na Zona Norte. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente e traz mais informações sobre esse caso. André, muito boa noite, André. Seja bem-vindo ao 18 horas, então. Os suspeitos já foram identificados? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no 18 horas. Olha, até o momento a informação que a gente entrou em contato com a polícia e até o momento é que esses suspeitos ainda não foram localizados, mas eles já foram identificados através das imagens de câmeras de segurança que foram registrados no estabelecimento. O que acontece? Um trio de homens armados rendeu um frentista de um posto de combustível na madrugada de hoje, ali na Avenida Francisco Queiroz, no bairro Manoa, na zona norte de Manaus. Isso aconteceu por volta de 2 horas e 50 da madrugada. O
flagra do crime foi registrado por essas câmeras de vigilância no local. Olha só, na verdade, Karine, foram 5 homens que planejavam aí todo esse roubo, só que 3 deles que tomaram a frente ali, fortemente armados, foram até o local, renderam o frentista do posto ali, entre outros trabalhadores que também estavam ali no local, e aí os outros 2 estavam dando apoios, né? Dos 5 criminosos que estavam ali no local, os 3 que estavam tentando ali então explodir o caixa eletrônico, os outros 2 estavam em 2 motocicletas, rondando ali o tempo todo para ver se eles não constatavam a presença da polícia para tentar avisar. Então, enquanto eles tinham esse trio, tinha o apoio desses outros 2 homens nessa motocicleta, um deles acabou pegando ali uma banana de dinamite, colocando dentro desse cofre e acabou aí explodindo. As imagens mostram as imagens que foram compartilhadas, né, das câmeras de segurança, aí mostram o exato momento em que um dos suspeitos ele quebra ali, né, deterioriza o cofre ali no local para colocar essa banana de dinamite. Ele corre ali até que o cofre exploda ali no local. Assim que o cofre explode, acaba também danificando a estrutura do posto de combustível, ele volta ali para o local junto com os outros 2, e só que aí não consegue destruir, né, ali o cofre, e então os outros 2 vão embora, e também o último ainda pega ali uma barra de ferro, ainda tenta o tempo todo arrombar esse cofre, mas não consegue. Aí, frustrado, eles roubam ali, de acordo com o frentista, o aparelho celular e também uma quantia em dinheiro que não foi informado. Após aí esse crime, os 5 homens, né, suspeitos que aparecem nas imagens de câmera de segurança fogem ali do local. O frentista do posto então acionou o dono ali do posto de combustível, né, o gerente foi até no local e também registrou esse caso ali no 18º Distrito Integrado de Polícia. E olha só, Karine, Carlão, as imagens da gravação já estão com a polícia, que deve fazer aí a identificação dos suspeitos, né, e logo após a identificação. Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. 6h38. Olha só, hoje tivemos mais uma tragédia em escola. Uma professora morreu e outras 5 pessoas foram feridas após um ataque a facadas dentro de uma escola estadual na cidade de São Paulo na manhã de hoje. O ataque foi cometido por um aluno de 13 anos, estudante do 8º ano, que foi apreendido e encaminhado ao 34º Distrito Policial. O caso foi registrado por volta das 7h20 da manhã na Escola Estadual Tomásia Montoro, no bairro da Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Karime. Carlão, e a tragédia poderia ter sido ainda pior, tá? O aluno só foi contido pela ação heróica de 2 professoras. Uma conseguiu imobilizar o aluno e a outra tirou a faca da mão dele. Câmeras de segurança da unidade registraram o momento em que elas conseguiram render o agressor para salvar outra vítima. Isso, sem dúvida, evitou uma tragédia maior, uma vez que o garoto estava disposto a fazer mais vítimas. Bem escarmiantes, porém, o estudante já havia conseguido esfaquear 4 professoras e um aluno dentro da escola. Uma das professoras morreu. Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP. Carlão, e o ataque foi anunciado na internet, num perfil fechado numa rede social. O adolescente de 13 anos já anunciava desde domingo que tinha a intenção de cometer o crime. E sua página ele era encorajado por vários outros usuários com perfis parecidos, né, que curtiam e comentavam os posts do rapaz. Um deles chegou a definir como mentor. Ele se autodeclarou mentor do rapaz e disse estar orgulhoso ao compartilhar a notícia do atentado. Olha, Karime, em coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Deritti, disse que qualquer um que tenha curtido, comentado ou sequer clicado nessas publicações será investigado e intimado a depor. Como a página é privada, apenas essas pessoas tiveram acesso ao conteúdo. E o secretário de Educação, Renato Feder, disse que a escola já havia identificado o comportamento atípico do estudante e havia marcado uma conversa com o aluno justamente para hoje, dia que aconteceu o ataque. E pouco depois desse ataque em São Paulo, foi registrado um ataque numa escola nos Estados Unidos, na cidade de Nashville, que deixou 6 mortos, 3 crianças e 3 adultos. A polícia
polícia matou a mulher de 28 anos, suspeita pelo crime. Bom, Carlão, infelizmente parece que estamos aí copiando esse tipo de tragédia, né? Agora temos que enaltecer aqui a coragem e a atitude das professoras que conseguiram imobilizar o aluno e evitaram que mais pessoas fossem atacadas. Mas o que chama atenção é que o crime foi cometido por um menino de 13 anos, gente, praticamente uma criança, né? 13 anos, um pré-adolescente. Bom, é a cultura, não sei, daí a gente passou o dia ouvindo várias pessoas, várias análises, vários psicólogos. Tem várias situações. O fato é que a gente está vivendo numa cultura do ódio, que está cada vez mais presente nas famílias, nas redes sociais, na política e que chega nas escolas, sem dúvida. É uma sociedade que está aí, né, cambaleante, doente, que transborda violência, ódio, raiva, enfim, né, uma selvageria que é inaceitável, inclusive. Temos que lutar contra isso numa boa. E o pior é que essa situação, né, se não tomar cuidado, né, se não ficarmos todos alertas, ela tende, é claro, a piorar. Quando a gente vê um garoto de apenas 13 anos praticando esse tipo de atentado, é porque a situação realmente já está fora de controle, né? E já há algum tempo, porque isso vem acontecendo, então temos que ficar atentos aí a toda essa Carlão, situação. E vou ressaltar que a professora conseguiu imobilizar que eles estão recebendo treinamentos, gente. Olha que ponto a gente chegou. Os professores, os profissionais de educação estão recebendo treinamento para se defender a ataques dos alunos. É uma coisa impensável. E se a gente acha lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos, não, aqui em Manaus. A gente conversando sobre isso na redação com a repórter Odinea Araújo, a irmã dela é professora de criança, de ensino fundamental, e tem colegas que já foram esfaqueadas dentro de sala de aula, dentro das unidades. Existem um grande número de professores traumatizados com todas as síndromes que não conseguem mais dar aula, não conseguem mais ministrar aulas, estar dentro de uma sala de aula, convivendo com os alunos, de tanto que eles já sofreram ameaças, de tanto a violência que eles já conviveram nessas unidades. Ou seja, o que parece é que falhamos como sociedade para educar os nossos filhos. E sim, tem a ação da polícia, São Paulo já existe esse tipo de ação, mas colocar um policial em cada sala de aula não vai evitar. Se a história da educação que deve ser feita dentro de casa, que é a escola, com a ajuda da escola, a escola passa informação, passa conhecimento a respeito de história, geografia, português, mas a educação, gente, é de casa. Enquanto essas duas também não se falarem, não andarem juntas, a gente não vai ter o que fazer. Mesmo colocando um policial dentro de cada sala de aula, não vamos conseguir evitar crimes como esses. Agora 6h44, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, termina esta semana o prazo para impugnar valores do IPTU, hein? Atenção, até sexta-feira, dia 31, o contribuinte pode procurar a Secretaria de Finanças do município para contestar qualquer informação referente ao imposto predial urbano deste ano, o famoso IPTU, Karine. Exato, todo mundo reclamando aí que aumentou, então vai lá, vai ver o que aconteceu, né, gente? O IPTU de 2023 tem 0,8% de contribuintes a mais do que no ano passado. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Odinea Araújo. O contribuinte com dúvidas ou que pretende fazer alguma contestação sobre as alterações lançadas em seu cadastro do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, tem até a próxima sexta-feira, dia 31 de março, para procurar a Central de Atendimento da CEMEF, Secretaria Municipal de Finanças, na Avenida Japurá, no centro. Esse prazo já foi prorrogado para que o contribuinte possa contestar informação errada ou qualquer dado de lançamento, se for o caso. De acordo com o subsecretário de Receita da CEMEF, Armínio Pontes, os maiores questionamentos estão na área construída. Ele explica por que muitos valores foram ajustados. Os contribuintes que também ainda queiram fazer algum tipo de impugnação no sentido de uma revisão de algum dado que eles não estejam concordando, o prazo também é dia 31 de março, então não pode passar desse prazo, tá? Hoje, dentro do levantamento que nós fizemos, os dados mais questionados são a área construída, né? Por conta de que a atualização cadastral realizada de 2019 em diante, pelo mapa de Manaus, detectou uma grande quantidade de imóveis na cidade de Manaus, com uma área construída muito maior do que aquela que vinha sendo declarada ao longo dos anos
A contestação deve ser feita pelo contribuinte titular do imóvel e de forma presencial no Manaus Atende, segundo Armínio Pontes, subsecretário de Receita da CEMEF. Então ele precisa fazer o quê? Ele faz a medição da área construída da casa, do terreno, que é muito importante, fotografia da casa, do terreno também, né, para que facilite a avaliação, né, e traga as plantas, né, para poder assim ter um croquis, pelo menos para ter a comprovação das informações, para a gente poder avaliar com base na nossa data, nossa base de georreferenciada, que é uma base também com a aerofotogrametria que foi realizada, né, para saber se há realmente alguma inconsistência. As contestações serão analisadas imediatamente para que o contribuinte não seja prejudicado com prazos, de acordo com Armínio Pontes. Nós vamos avaliar os processos de contestação com mais brevidade possível para dar direito ainda do contribuinte ainda esse ano receber o resultado e, se for o caso, poder pagar ainda em cota única com 10% e ou parcelar de acordo com os meses restantes do ano. No dia 31 de março, também vence o prazo do pagamento da cota única com desconto e a primeira cota para quem optou pelo pagamento parcelado. O IPTU desse ano somou 601 mil cadastros imobiliários na base municipal. Desse total, mais de 500 mil são contribuintes tributáveis, que juntos devem pagar aos cofres da Prefeitura de Manaus mais de 626 milhões de reais. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A sua visita do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin a Manaus para presidir a reunião do Conselho de Administração da Suframa trouxe esperança de que a Zona Franca de Manaus deve ter aí, Karime, uma atenção especial do governo Lula. Carlão, exatamente. Vamos torcer, né? E vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, para falar mais sobre esse assunto. Muito boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, pelo visto, a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin aqui em Manaus foi positiva, porque além de elogiar agora o modelo econômico, ele já sabe de cor e salteado números de empresas, números de empregos, né? Ele acenou para novas ações concretas aí, para fortalecer a Zona Franca, não é, Cadu? Será, boa noite. Cadu? Bem-vindo, será? Será? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. O ministro Geraldo Alckmin voltou para Brasília encantado com o que viu sobre a Zona Franca de Manaus, viu, Karime? Hoje ele participou de uma premiação das cidades mais empreendedoras do país, um evento aqui em Brasília, e nesse evento ele deu uma entrevista destacando a Zona Franca de Manaus, dizendo que o nosso modelo econômico possui mais de 500 empresas, né, que geram mais de 100 mil empregos com carteira assinada. Falou muitos números, né? Como você disse, ele decorou direitinho. Ele também falou do destravamento jurídico do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que, segundo ele, é um assunto resolvido. Ou seja, o CBA, após muitos anos, vai voltar a funcionar no campo da pesquisa sobre a Amazônia, em parceria com a UEA, instituições locais e também nacionais. E todos esses elementos positivos, Karime, mostram que a indústria do Amazonas está fazendo o seu dever de casa. Por isso, a excepcionalidade da Zona Franca precisa estar na proposta da reforma tributária. E o ministro Geraldo Alckmin conferiu em loco que o modelo está dando certo. Então, a esperança da bancada do Amazonas e também do governo do Amazonas é que a competitividade da Zona Franca de Manaus seja preservada nessa reforma tributária. A previsão é que em maio o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que analisa, né, que constrói o texto da reforma tributária, finalize o texto, né, e depois, e em seguida aconteçam as contribuições do governo, né, quando a partir do momento que o grupo de trabalho finalizar o seu texto, né, entregar a sua proposta final, o governo vem e faz os seus incrementos, né, e entre esses incrementos, entre essas contribuições, vai estar o texto que se refere à Zona Franca de Manaus, que vai ser um texto, espera-se, elaborado pelo Ministério da Fazenda em conjunto com o governo do Amazonas. Um texto escrito aí a várias mãos, justamente para fazer um equilíbrio. Essas visitas, né, a visita ao Amazonas do ministro Geraldo Alckmin meio que selou esse acordo. Essa que é a questão. E de fato, Karime, ganhamos muitos pontos
com a visita do ministro Geraldo Alckmin. Vamos ganhar mais pontos ainda, esperamos, né, com essa visita técnica dos parlamentares do grupo de trabalho, que vai ser no dia 14 de abril aí em Manaus, provavelmente na fábrica da Honda, entre outras empresas aí mais representativas da Zona Franca de Manaus. Estamos conquistando espaço, né, Karime? Ora avançando, ora recuando, sempre com muita cautela, né? Até porque o governo tem falhado muito, não cumprindo com as suas promessas. Agora, o ministro Alckmin deixou todo mundo, mais uma vez, com a pulga atrás da orelha, dizendo que, em breve, vai sair uma decisão definitiva sobre o novo superintendente da SUFRAMA. E olha, eu e a Cíntia Blink viemos falando aqui no 18 horas que é possível que o Marcelo Pereira, o atual superintendente interino, assuma a função e vai ficando, né? Como a gente vem falando aqui, vai ficando. Ele até elogiou muito o atual, né, o Marcelo Pereira. Ele elogiou bastante o vice-presidente Geraldo Alckmin, nas entrevistas tem elogiado. Porque ele cumpriu o seu papel. Está cumprindo o papel, né? De forma técnica, né? De forma Exatamente. Nessa entrevista, ele também elogiou o Marcelo Pereira, disse que está sendo muito bem gerida a SUFRAMA, só que uma decisão definitiva sobre o novo superintendente vai ser tomada nos próximos dias. Ora, se ele está gerindo muito bem, para que trocar? Né? Então a bancada, a ala política vem insistindo nessa questão de trocar de superintendente. O Marcelo Pereira, ele é técnico, ele é servidor de carreira, mas ele vem avançando, a gente já falou sobre esse assunto. Ele tem uma retórica excelente, ele é muito bem qualificado, os discursos dele são muito bons, mas ele não tem trânsito político, né? Isso daí talvez seja um ponto negativo aí, até porque a Zona Franca é um bloco político, né? É um modelo estabelecido politicamente. E lembrando... Então é necessário... Perdão, só lembrando também que a bancada do Amazonas indicou o Bosco Saraiva, né? E até agora, essa decisão é mais uma promessa que não se cumpriu, né? A bancada se uniu, entregou em unidade aí o nome de Bosco Saraiva, e o governo fez aquela promessa, disse que vai avaliar e tal, e até agora isso não aconteceu. Vamos aguardar então para ver quais são os ânimos nos próximos dias, depois desse vai e vem do próprio ministro Geraldo Alckmin. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, está acontecendo aí em Brasília a Marcha dos Prefeitos. Queria saber, tem prefeito nosso aí, prefeito do Amazonas, participando dessa marcha, Cadu? Tem de balde, Carlão. No Amazonas são 38 prefeitos inscritos nessa Marcha dos Prefeitos, evento que começou hoje aqui em Brasília e vai até quinta-feira. É um evento bastante representativo, como acontece anualmente, reúne muita gente. De acordo com a Associação Amazonense dos Municípios, estão inscritos prefeitos de vários municípios do interior, por exemplo, de Anamã, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, enfim, são muitos prefeitos. E além deles, também se inscreveram muitos vereadores para participar desse evento, que já é considerado o maior da história, Carlão. Sabe por quê? Porque são mais de 10 mil participantes nessa Marcha dos Prefeitos. E esse grande volume, claro, é para fazer pressão sobre o governo federal quanto à reforma tributária. Muitos prefeitos estão aí com medo de perder a arrecadação com essa proposta de simplificação que vem sendo falada pelo governo nos últimos dias. A gente sabe que o governo quer diminuir a carga, não quer diminuir a carga tributária, para começar a conversa, mas ele quer simplificar, tirar a sopa de letrinhas, IPI, PIS, COFINS, não sei o que, ICMS e tal, imposto sobre ISS, e juntar num só. E nesse alinhamento, nessa união de impostos, alguém vai sair perdendo. E não vai ser o governo federal. Então, os prefeitos estão muito preocupados com essa situação, que eles podem sair bastante perdendo nesse quadro geral da reforma tributária. E tem outros assuntos em pauta, como o Pacto Federativo, investimentos em infraestrutura, saúde pública, educação, entre outros temas de absoluta relevância. No caso do interior do Amazonas, muitos municípios têm se sustentado com o Calha Norte, que é aquele projeto que é gerido pelo Ministério da Defesa, que tem levado recursos para infraestrutura, drenagem, saneamento, asfaltamento para vários municípios. Então, na ausência do governo federal nos outros ministérios, prevalece esse recurso parco do Ministério da Defesa, que é o Calha Norte.
Carlão e Karime. Cadu, e de tantas propostas que o governo tem acenando, tem falado, declarado, parece que tem novidade aí sobre a passagem aérea R$200, Cadu. Pois é, qual é a novidade aí dessa proposta? Karime, o governo ainda não tem uma data para o lançamento desse programa, mas a novidade é que o governo federal agora conta com o apoio das principais companhias aéreas, no caso, a TAM, a Gol e a Azul. Segundo informações do governo, essas empresas concordaram com uma espécie de termo de parceria. Quando o ministro dos Portos e Aeroportos, o Márcio França, anunciou o programa Voa Brasil, o governo ainda não tinha praticamente nada, nenhuma parceria. Foi uma barrigada praticamente que ele deu, o ministro, né, no próprio ministério, anunciando o programa ansiosamente, né, e acabou dando aquela bronca. Ele levou uma bronca, inclusive, do presidente Lula, né? Parece que as coisas avançaram um pouquinho nesse quesito. Na verdade, Karime, são poucos detalhes que a gente precisa passar para você. Mas os poucos detalhes que temos já são confusos, né? A ideia, em geral, para que o nosso ouvinte possa entender, a ideia é lotar os aviões fora da temporada de férias. Nesse período aí, eles decolam com 25% a menos de passageiros. O Voa Brasil, que é o nome desse programa, seria um incentivo às pessoas comprarem passagens aéreas e fomentar o turismo doméstico, o turismo no Brasil. A proposta, Karime, é que as passagens os bilhetes aéreos sejam vendidos como financiamentos voltados a servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS e também estudantes universitários que usufruem do FIES. Pelo que foi anunciado até agora, o programa seria voltado a quem não voou nos últimos 2 anos e para voos de baixa temporada, como eu disse, no caso fevereiro a junho e setembro a novembro, com compra antecipada de até 4 trechos por passageiro, ou seja, o cidadão não vai lá e compra uma passagenzinha por R$200, depois compra outra dizendo, não, ele vai fazer um bloco, vai fazer um financiamento e vai fazer a sua programação de viagem. Pelo menos essa é a ideia do governo. Não estou dizendo que vai ser isso, tá, gente? Pode mudar, até porque esse projeto está altamente confuso. Então é melhor aguardar, viu, Karime? Porque essa é uma das atrapalhadas do governo Lula, né? O governo segue olhando aí demais pro retrovisor, segue querendo consertar o país, segue querendo fincar uma bandeira, estabelecer uma nova marca, quer fazer tudo, quer fazer muita coisa e segue fazendo muito pouco, né? Tá confuso demais. Esse programa Voa Brasil é um exemplo claro de ansiedade do atual governo. Inclusive saiu uma matéria no jornal o Globo, agora à tarde, falando que o escritor Paulo Coelho se diz arrependido de ter apoiado Lula. Ele disse que o novo mandato de Lula, na opinião dele, está patético. Mas vamos aguardar. Agora que chegamos a 90 dias, gente, aguardar. Calma, né? O Bolsonaro cometeu muitos erros e ele foi até 4 anos, seguiu em frente. E esse aí é mais um exemplo. E a gente, independente de quem esteja, está lá, está eleito legitimamente pelo voto, então temos mais aqui torcer, porque tudo respalda pra gente aqui, cidadão brasileiro, né, Cadu? Temos que torcer para que dê certo sempre. O Brasil já estava em crise, aí permaneceu. Estava faz tempo, né, Cadu? Diga-se de passagem, antes do Bolsonaro, né? Gente, o Brasil nasceu em crise. O Brasil nunca saiu da crise. Então vamos torcer para que dê certo, não é? Valeu. É isso. A gente segue no mesmo caminho, só espera que as coisas melhorem. Um abraço, gente. Valeu. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Até amanhã. Valeu, tchau, até amanhã. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Estados do Norte foram alertados para a possibilidade de novas enxurradas nesta semana. Já teve mais de 2.000 famílias desabrigadas ou desalojadas na última semana em consequência das chuvas. Os meteorologistas chamaram a atenção para a possibilidade de tempestade em Roraima, no Amapá e no Amazonas. No caso do Amazonas, tempestades concentradas na capital Manaus. A previsão é de que esta semana continua com tempo instável na região de
Manaus. A cidade tem alerta para chuvas intensas e persistentes. A previsão é de acumulados elevados de chuva, potencial para alagamentos e deslizamentos de terra. Então, as pessoas em áreas de risco devem tomar as precauções e as autoridades precisam tomar providências para minimizar e evitar prejuízos materiais e até perdas de vida. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.